Saudações, senhores. Hoje, se tratando de uma data especial, festiva, não tem como deixar de perceber os comentários sobre datas semelhantes. Natal, fim de ano, é a divulgação da solidão como uma realidade que não é possível escapar. Você não tem alternativa. E eu quero trazer esse assunto da solidão, principalmente da solidão do homem moderno, do homem que procura reencontrar o caminho para si mesmo, depois de uma dada situação da qual ele foi forçado a se buscar. A solidão potencializa o seu esforço 10 vezes mais nessas épocas. Mas a solidão não é uma senhora, e sim uma besta. E uma besta que precisa ser guiada. Embora seja a solidão alvo de grandes reclamações, porque ela sempre está ligada a algum temor, alguma preocupação, alguma circunstância que nos mantenha desanimados quanto a, ao modo como as coisas nos afetam, aos presentes que a própria solidão traz. A solidão é nada mais do que o reflexo do que você faz dela. Embora que haja estágios, e 3 estágios da solidão podem ser facilmente conhecidos, vencidos ou ultrapassados, desde que haja uma paciência em não querer extrair dela um movimento da qual ela não seja mais solidão. Como assim? As pessoas buscam a solidão, geralmente, para se abastecerem, para reaver o vigor que foi perdido, reaver a energia e a força da qual foi entregue em alguma etapa, em alguma experiência que exigiu muito de si. Essa é a esfera corrente da solidão, onde todo mundo compartilha, não tem ninguém ao meu lado, ou as pessoas da qual eu costumava conversar não estão mais perto de mim. Essa é a solidão comum, a solidão corrente. Mas nós temos o primeiro estágio da solidão. Abaixo disso, não consideremos ainda, mas o primeiro estágio da solidão é a solidão da própria potência da melhoria. O que é que você consegue alcançar? Onde você pode chegar nesse primeiro estágio? Geralmente as pessoas que chegam nesse primeiro estágio são aquelas que vêm empurradas através de um trauma, de uma ruptura que inesperadamente lhe deixou desamparada como se estivesse nua no chão gelado, sem qualquer coberta, desamparada de tudo e de todos. O primeiro estágio da solidão seria uma solidão irremediável, que ela não foi escolhida. Você simplesmente foi capturado e solto nesse estágio e provavelmente você nem sequer conhecia a textura, o hálito da solidão, como é que ela se apresentava. E o primeiro estágio da solidão é quando ela começa a lhe guiar como uma retrospectiva entre suas próprias palavras, suas próprias escolhas e aquilo que você não fez, mas principalmente entre os mecanismos que você usa para escapar dela mesma. Como se não fosse suficiente ela esfregar na sua cara que você não tem força suficiente para suportá-la, ela também mostra onde é que você se refugia. Então ela começa a lhe mostrar os estímulos. Você se refugia da solidão, vendo as pessoas conversando na rede social, através de diversas postagens onde você fica rolando e se sente acompanhado. E por conta da proximidade da tela ou da forma como o vídeo é gravado, você sente que sua solidão ela é interrompida, silenciada, ao menos por um tempo suportável em que você possa esquecer de que está sozinho. Assim como temos aquela dificuldade das pessoas que, para fazer qualquer atividade, seja lavar prato, seja
organizar o próprio quarto, seja organizar a casa, ela precisa ter uma voz de fundo que preencha os pensamentos dela. Pois se deixar ela consigo mesma, todos os pensamentos começam a corroer e a jogarem de um lado para o outro diversas situações completamente contrastantes e que podem ter algum ponto de semelhança, onde se enrolam e fazem você ser envolvido naquela trama, mas é que a própria solidão ela vai começar a florear todos os dados dos sentimentos e com uma força maior do que as próprias lembranças que quando são tomadas por si mesmas, em alguma circunstância nostálgica em que você se ri, se alegra por uma experiência vivida. A solidão faz o contrário. Ela traz, amplifica e potencializa o efeito dos sentimentos, das emoções. De forma que, se aquela emoção, se aquela experiência, aquela lembrança foi extremamente boa, você sofre no presente por não tê-la. Você não consegue somente dar uma risadinha e seguir fazendo outra coisa. Ela lhe aprisiona naquela atmosfera e vai criar desdobramentos daquele primeiro cenário que ela criou. Vira uma peça de teatro. Mas esse primeiro estágio da solidão, ele permanece o mesmo por um período indeterminado. E como é que esse primeiro período, esse primeiro estágio da solidão, ele é rompido? Quando há uma clareza, quando você, munido de um objetivo que não que ele vá lhe manter distraído de uma situação que não foi resolvida, ou de um sofrimento, ou o que quer que seja, mas quando esse objetivo abraça, incorpora, insere e dá um sentido maior para deixar aquela resolução pendente, seja do que quer que seja, o que quer que você tenha passado. E como esse primeiro estágio da solidão é uma peneira onde a maioria das pessoas vão correndo e, ao se depararem com um aparente beco sem saída, vão tentar fugir de todo modo, utilizando recursos até ilícitos, entenda ilícitos como uma espécie de busca inconsciente, uma busca consciente por um adormecimento, por uma anestesia da própria sensação anestesiante da solidão. Porque na solidão não há alegria, mas também não há tristeza. Não há um movimento para fora, mas também não há um abatimento. A solidão é uma nulidade. A solidão é como a calmaria do mar. Aparentemente desejável, mas a longo prazo insuportável para um espírito sem propósito. E nessa paciência, Joseph Conrad falava da solidão como a aparência do mar. O segundo estágio da solidão é quando ela, como parece que tem uma vida própria, ela enxerga em você as capacidades de não só iluminar certas características da sua personalidade que estão muito capengas, que foram deixadas de lado, que foram abandonadas, mas também de reconstruir o que você construiu mal. Ainda que essa construção tenha uma boa finalidade, mas as suas bases foram mal feitas. Então ela faz você voltar ao caminho. Nesse momento é como se a solidão viesse com a lista e fazendo aquele checklist das suas pendências para, se você quiser alcançar os seus objetivos com uma sofisticação mais aprazível, que a conclusão, a performance da sua direção seja não só um benefício a longo prazo, mas que seja sentido em pequenos fragmentos durante o dia, ela vai demolir diversos apoios que você utiliza para manter-se construindo o mal. E embora
a solidão, se tomada ao extremo, seja oposta à fortaleza e à melhoria, porque desmedidamente é um enfraquecimento, e apartar o homem da sociedade como um todo é enfraquecê-lo, é torná-lo um bicho, assim também a solidão consciente do que se quer fazer dela é o que torna o homem o maior dos humanos. Por isso que temos aquela belíssima frase, assim como Schopenhauer disse que a solidão é a sorte de todos os espíritos excelentes, mas Nietzsche tinha dito que a solidão faz do homem uma besta ou um deus, o que é verdade. Mas nesse processo da solidão, o homem se depara com a sua condição inocente ante os estímulos que lhe movem de um lado para o outro. A primeira vez que a solidão tira sua roupa e deixa nu, tal como veio ao mundo, em que você olha para si e começa a enxergar que você não suporta estar no centro. Você sempre busca os extremos, através de uma analogia dos contrários. Para não se manter fazendo uma coisa por muito tempo de uma forma incômoda, insatisfatória, você busca a oposição, que, embora seja algo aparentemente diferente, na sua execução é o alívio mental da qual você quer. E as pessoas sempre fazem isso. Por exemplo, você se apercebe que, com o tempo, o seu ciclo de amizades começa a diminuir. O nível de pessoas que você aceita em sua vida tem certos critérios que, se não cumpridos, as pessoas são automaticamente aniquiladas do seu ciclo. E aí você percebe que, como os estímulos exteriores passam a diminuir a frequência com que chegam até você, e você não se torna mais um homem que é suscetível à convivência com outros, para que diminua a sensação da sua solidão e lhe faça sofrer menos, ou esquecer de si ainda por um pouco, há uma tendência natural não só a estar, mas a aceitar a sua condição, que é inóspita. Um homem com uma visão, ele vive num ambiente inóspito, seja lá onde for. Pode parecer com extremo gelo, graus abaixo de zero, pode ser em um deserto hostil, pode ser dentro de uma floresta inacessível ou na escuridão de uma caverna. Seja lá qual ambiente, qual habitat a sua solidão mostra para você. Você pertence a um ambiente extremo, hostil e inóspito. E pouquíssimos são os que vão conseguir pagar o preço ou o tributo suficiente para lhe visitar. Precisam ser participantes do mesmo espírito. E é aí que as coisas começam a ficar mais difíceis. Por quê? Como o segundo estágio da solidão é uma peneira, o homem percebe que aparentemente ele perde a própria vida, ou a aparência que ele tinha dela. Que é de olhar para fora e ver as pessoas convivendo normalmente como conviveram. E de que as coisas mais comuns da vida são compartilhadas como o alcance do celular, que basta você chamar uma ou outra pessoa para estar perto de você. Nesse segundo estágio não há mais ninguém. Ainda que, se você tivesse alguém perto de você, num relacionamento, alguma namorada, algo que momentaneamente fazia com que essa cortina da solidão se fechasse e você por um pouco
deitava num jardim de flores, amortecido, para descansar um pouco, até mesmo nesse nível, não há muita concessão em que a própria diferença dos espíritos começam a ser separadas. Você possui uma outra coisa. E aí você se depara com uma sugestão, que é a de olhar para tudo que você fez, ou para o que você está buscando há tanto tempo, e a de cogitar viver como todos. E a de buscar a companhia das vozes. A rir como todos riem, a se alegrar como todos se alegram e até a se entristecer como todos se entristecem. Porque você percebe que a sua solidão não é uma tristeza, mas a sua tristeza possui uma intensidade vital. Como se você enxergasse por milhões de olhos os sofrimentos do mundo num relance. E você logo vê o desamparo, tal como ele se apresenta. Mas você não consegue mais se identificar, não com a sociedade em si, porque o homem de uma alta personalidade, de um nível intelectual desenvolvido, ele olha para a sociedade não se achando superior a ela, mas como possui uma inteligência mais desenvolvida, uma imaginação ampla e vasta, uma linguagem capaz de materializar o que quer que seja, tanto a alegria quanto o sofrimento são para eles pinturas muito mais coloridas do que são para a maioria das pessoas. Porque, ora, a maioria das pessoas vivem entre o tédio, a alegria, a distração, a momentânea tristeza, alguma angústia, logo uma distração novamente, logo um movimento para fora para distrair, logo depois volta para si mesmo e ainda quando está sozinho, não está sozinho consigo, porque quando está sozinho está fazendo outras coisas e tem a aparência de estar sozinho, mas não está. E esse homem olha e percebe que não tem mais caminho de volta, porque ele foi transformando-se a tal ponto que não mais consegue vestir as mesmas roupas daquela festividade. Ele nem sequer tem as vestimentas para poder passar na porta. E como esse homem percebe que não tem mais caminho de volta, como os romanos, eles queimaram os barcos. Ele olha para cima e, enxergando a sua caminhada, aceita, sabe que não é como todos os outros homens, que a sua vocação é um certo trabalho que vai lhe exigir algumas conveniências que ele tenha colocado de reserva para, no momento mais dificultoso, recorrer a elas. E aí a solidão se amplifica. E ela passa não somente a ser um estado de contemplação, mas a própria espessura da realidade. E está com ele quando acorda e quando vai dormir, quando come e quando bebe, e até quando está rindo. O riso faz questão de conceder uma homenagem à solidão. E aí o homem chega ao terceiro estágio, que é a liberdade completa. E embora essa liberdade completa seja algo difícil de se apontar, porque os homens só conseguem colocar quanto livre das coisas exteriores, o homem vira quase como uma seta. Não podemos mensurar se a transformação interior está completada, se os seus sentimentos são perfeitamente conhecidos de si, ou se ainda são estranhos. Porque como Raul de Leão dizia, duas almas deves ter. Uma para fora do ser e outra boiando nos lábios.
E aí Raul de Leonin, no soneto dele, começa a descrever: sei de todas as coisas, do que fala a filosofia, da poesia, sei do movimento dos astros, sei de tudo, mas não sei quem sou. E embora haja um movimento de conhecimento, apreensão, incorporação da realidade das coisas, dos acontecimentos das pessoas, ele olha e enxerga o que está acontecendo, ao voltar para si mesmo e pacientemente tentando extrair alguma coisa da qual possa ser verdadeira nele mesmo, ele percebe que ainda não se conhece. A própria maré das festividades, como o Natal e Ano Novo, trazem consigo essa campanha de trazer consigo aqueles indivíduos que pertencem a uma esfera diferente da sociedade humana. É um convite, na verdade. Porque, embora a maioria das pessoas elas reclamem da solidão, hoje são 5 da tarde, não sei que hora você está assistindo, está me assistindo de noite, ou de manhã, ou de madrugada, ou em algum momento da qual você solitário achou pelo título do vídeo e veio aqui me assistir. A maioria das pessoas reclamam da solidão nesse período, não quanto uma solidão porque há um vazio em si mesmo, mas uma solidão pela falta de outro. Então é a própria incompreensão da solidão. É uma falta de alguém da qual, através dela, eles se sentiam. E embora essa observação precisa ser apontada com os seguintes termos, isto é verdade, de que nós nos sentimos no outro, mas o outro é um ser próprio, é um indivíduo. Então, eu sou por ele afetado. Então, há sim as características dela, que são colocadas em mim, em que eu sinto que eu sou eu e ela é outro, ela é outra. E nesse meio termo, você sente falta da facilidade em calçar o sentimento de você mesmo em outro, enquanto não precisava utilizar os dois sapatos. Porque se há um outro perto de você, ele calça um e você calça o outro. Mas no momento em que você está sozinho, você precisa calçar os dois sapatos. Porque a semelhança é rompida. Porque só podemos frequentar verdadeiramente os semelhantes, ou alguém que tem algum nível de semelhança temporária. Mas esse desamparo, esse pranto por estar desconsolado em muitas vezes ter perdido alguém que ama, ou uma interação ter sido completamente modificada, é que ela exige uma inteireza tal a retomar o antigo caminho do completo desconhecimento das coisas. E é muito ruim tornar o desconhecido quando você já presumia saber algo, quando já havia alguma luz sobre o caminho, mas que, por milhares de outras possibilidades, aquilo lhe foi retirado. E você está privado de seguir por aquele caminho, ao menos momentaneamente. Então, para qualquer festividade, para qualquer herança dos séculos onde os homens se confraternizam, a solidão é a lembrança da sua completa responsabilidade como criador das atmosferas e das emoções. Não só como criador do destino, mas como criador da sua resistência a sofrer os percalços que o próprio destino vai lhe impor enquanto você precisa lidar com a solidão. Então, por hoje é só, senhores.
É uma breve reflexão, então se tiver algum comentário, deixe logo abaixo que eu vou ler.